Assim como no Rio Grande do Sul nós estamos verificando um pouco estupefatos, que o pior prefeito do Brasil, talvez o pior prefeito da América Latina, talvez o pior prefeito do sistema solar, que é o Melo, que não fez algo simplesmente elementar, que era o dever de casa mais mínimo, que era a preservação das comportas, e, no entanto, quase venceu as eleições do primeiro turno. Então, a lentidão da mente humana para a compreensão do impacto das catástrofes, agora, no caso de São Paulo, evidentemente, nós estamos vendo como o blackout, dependendo da região da cidade, mas que atingiu mais de 2 milhões de pessoas. Aqui onde eu estou, Mauro, foram 30 horas, ou seja, a luz só foi restabelecida na madrugada de sábado para domingo. Então, eu vi que tem 100 mil residências em São Paulo ainda sem luz desde a sexta-feira. É inacreditável. É inacreditável. Na Flórida, onde passou o furacão, não tem isso. É inacreditável. Pois é, mas você veja como é lenta a experiência, não porque as pessoas estejam distraídas, ninguém passou por esta verdadeira tragédia, morreram pessoas de forma incólume, todos vivemos, uns mais intensamente, outros menos, depende, digamos, de circunstâncias que são variáveis. Para muitas famílias, foi devastador. Imaginem todos os doentes que dependem de equipamentos que dependem da energia elétrica, e aí nós colocamos, digamos, as pessoas estão diante de condições de vida ou morte, passando pelos que tenham investido uma parte das suas pequenas poupanças em alimentos que estão congelados, enfim, ninguém passou incólume, todos sofremos em alguma medida. E, no entanto, a primeira pesquisa, repito, não acho que haja razões para muita surpresa, ela revela que, no fundamental, a oscilação é mínima, digamos, uma oscilação dentro da margem de erro, ou seja, é como se não tivesse acontecido, Mauro. Então, nós temos que procurar, para compreender estes dados em perspectiva, os outros fatores que eles sim foram qualitativos para estabelecer que essas é a relação política de forças. Por que este prefeito, que é um medíocre, quem assistiu eventualmente o debate, ouviu alguns cortes do debate da Band na segunda-feira à noite, pôde observar que nós estávamos diante de um candidato que é muito frágil, que é muito inconsistente, para dizer o mínimo, é um medíocre, ou seja, o Boulos diante dele se agigantou, ele foi literalmente a luz no fim do túnel, ou seja, era um mentiroso. Em Portugal se usa uma expressão que eu gosto muito, que é o aldrabão. Aldrabão é muito gostoso de pronunciar. O aldrabão é um insulto saboroso. Ele tem a sua, digamos, a sua força fonética. Aldrabão deriva do árabe, né? Uma palavra que nós incorporamos à língua latina, né? Ao latim popular, vinda do árabe pela ocupação moura da Península Ibérica durante 5 séculos. Muito bem. E, no entanto, apesar de ele ter sido derrotado pelo Boulos, né? Foi devastador, foi 7-1, foi uma vitória política, ideológica incontestável. O resultado da pesquisa nos traz um pouco de desalento, é desapontador, é verdade. Mas nós temos que encontrar explicações mais de fundo. Eu diria, Mauro, que as eleições municipais na capital paulista, mas à escala nacional, existiram essencialmente 4 padrões, regularidades. A mente humana busca padrões. Quer dizer,
quero vos alertar a todos quando afirmo isso, o sentido da investigação científica. Na análise, nós somos, digamos, rigorosamente científicos, ou devemos ser o máximo possível, devemos ter, digamos, a frieza de cálculo de um médico que está realizando uma cirurgia. Não há lugar para nós deixarmos a nossa mente ser contaminada no momento da análise pelo desejo. Sem paixão política, sem desejo, não é possível mudar a realidade. Mas a paixão não entra na análise. Na análise não há torcida. A análise ela tem que ser, digamos, comprometida com a informação sólida que nós temos. Por isso, conferir, fiscalizar, checar a informação é decisivo. E é por isso parece ser um tema crucial hoje em dia, né, Valério? Absolutamente. Porque tanto na mídia progressista, quanto na mídia de extrema-direita, quanto na mídia conservadora, o elemento paixão rivaliza com o elemento análise, né? E aí a gente não ajuda, né, as pessoas. A gente não ajuda. Fica tentando conquistar as pessoas para o nosso lado, em vez de fornecer a elas elementos de análise, né? Exatamente. E, portanto, não se constrói relações de confiança, porque é totalmente enviesado. Não há rigor, não há seriedade. São as narrativas, constrói ideologia. Deixa eu fazer uma pergunta. Então, 4 padrões. Então, padrão é uma regularidade. Primeiro padrão, evidente, houve uma mudança, é uma tendência que vem de mais tempo, mas houve uma mudança. Nós tivemos uma taxa de abstenção que é absurda. Quando nós pensamos na cidade de São Paulo, 27,5%. Quando pensamos no Rio de Janeiro, acima de 30%. Quanto maior a cidade, quanto mais complexa a cidade, a taxa de abstenção foi mais elevada. Isto num país em que o voto é obrigatório, embora as penalidades sejam relativas. Não é só a multa, atenção, não pode tirar passaporte. Mas, para citar, não pode participar de concursos públicos. Há represálias, mas elas são contornáveis. Portanto, a tradição, isso decorre do que foi a tragédia da ditadura militar, é que nós tínhamos níveis de comparecimento às urnas relativamente elevadas e a média histórica oscilava em torno de 20%. Eu fiz toda a carreira eleitoral, não sei se eu já te comentei, Mauro. Eu trabalhei para a Justiça Eleitoral em 4 eleições até chegar à gloriosa posição de presidente da mesa eleitoral na minha juventude. Porque como eu fui trabalhar num bairro popular, né, eu vivi uma experiência que na esquerda não era tão incomum, que era uma proletarização, como nós dizíamos, ou seja, aqueles que vinham das camadas elevadas da sociedade na esquerda. Na juventude, depois dos primeiros anos de militância, éramos convidados, nos era sugerido que seria bom para nós termos uma experiência muito próxima do povo. Então eu fui para o Jaçanã, para o Jardim Brasil, para a zona Nordeste. Algo que o Boulos fez, né? Na trajetória que o Boulos fez. Exatamente. Ele foi morar, eu fui dar aulas. Então, eu trabalhava numa escola pública, estadual, em várias escolas públicas estaduais, nas principais da região, em todas elas, ao longo de 7 anos. E, portanto, foi nesse período que eu fiz a minha vida eleitoral, e então eu acompanhava esse tema da abstenção. Primeira regularidade é esta. É uma abstenção muito elevada. Isso tem muita importância, porque isto expressa, isso traduz que há um terço da sociedade, nas grandes metrópoles, há uma diferença entre uma média de 30% e uma de 20%, então pequenos e médios municípios, 20%, os grandes municípios próximos de 30% ou acima de 30%. Significa que um terço da sociedade adulta com o direito de votar e, portanto, participar da decisão coletiva do destino da sociedade, decidiu, não quero saber, não me importa. Não me importa. Ou seja, isto é muito grave. Nós temos somente uma geração, 35 anos, que se nos separa do final da ditadura. E um terço da sociedade já diz: o meu destino depende de mim mesmo, está nas minhas mãos, eu não acredito em nada, nem ninguém, não quero ouvir ninguém, não digam nada, não quero ver debate nenhum. Só acredito em mim mesmo e no meu círculo mais próximo, quase sempre é o círculo consanguíneo, ou seja, é o núcleo familiar. E, portanto, é uma ruptura com o mundo da vida política, Mauro. É um retrocesso, é uma regressão, é um movimento reacionário nesse sentido, que desconsidera, desvaloriza o significado das eleições. Portanto, é pré-político.
é pré-urbano, é apolítico, é contra a política. Isto foi um padrão. É regressivo, algo muito profundo, eu diria, doentio, perturbador, está acontecendo quando 1/3 da sociedade apta a votar não vai. Uma taxa de 10, 15, até 20% é normal. Tem as pessoas que estão doentes, tem as pessoas que eventualmente já faleceram e o cadastro eleitoral está desatualizado. Tem pessoas que estão em viagem. Há muitos fatores que podem explicar a abstenção, mas não na escala de 30%. Segundo padrão. O segundo padrão é que a reeleição dos prefeitos foi a taxa mais elevada de toda a nossa história. Isso tem uma explicação. Evidentemente, um dos fatores que explica este crescimento são as emendas parlamentares, e, portanto, esta forma degenerada de construir clientelismo de deputado. Veja, o clientelismo... Eu estou me recuperando de uma gripe, em alguns momentos posso ter aqui uma tosse incômoda, me perdoem. O clientelismo no Brasil não é uma novidade, Mauro, é parte da história política do país. Lembremos que no Brasil, enfim, até a Revolução de 30, para pegar uma referência que tem pouco mais de 100 anos, 5% da população participava da votação, ou seja, somente os homens, e os homens que tinham um estatuto social elevado. Os analfabetos não podiam votar, aqueles que não tinham uma renda não podiam votar, era o chamado voto censitário. Havia um censo daqueles que eram aptos a votar. 95% da população adulta estava excluída da decisão eleitoral. Excluída, totalmente excluída. Depois nós temos o Estado Novo, e, portanto, tivemos a etapa política aberta pelo Estado Novo, que, grosso modo, foram uma sucessão de regimes autoritários, mais duros, menos duros, mais ditatoriais, menos ditatoriais, até aos anos 80. O intervalo de 48 e 64, vamos lembrar que as liberdades civis e políticas, democráticas, existiram muito limitadas. A esquerda, o principal partido de esquerda, estava na ilegalidade, era proibido. Vamos lembrar que o principal dirigente da política da esquerda, que era o Prestes, ficou 8 anos num sobradinho escondido no Jabaquara, sem poder sair de dentro de casa. Sem poder sair de dentro de casa. Então, no Brasil, as liberdades políticas e civis e democráticas são relativamente recentes. E havia um padrão que era quem estava no poder se perpetuava no poder em eleições que eram rituais completamente manipulados pela clientela. No Brasil se criou um anedotário que é universal. Você vai ganhar um par de sapatos de votar, o pé direito antes da eleição e o pé esquerdo depois. Quer dizer, a dentadura, tem de tudo. A clientela, ou seja, a compra do voto, ou diretamente com o dinheiro na mão, clientela. Mas isto era feito fundamentalmente pelo poder local, e era uma forma degenerada de manipulação de massas. Agora nós temos um fenômeno novo que é pouco valorizado pela mídia, é muito pouco investigado, que é a clientela dos deputados. Os deputados têm clientelas, e as emendas permitem isso. Portanto, nós temos deputados que são verdadeiros senhores coronéis, senhores, entre aspas, feudais, são coronéis, são lideranças políticas que controlam currais eleitorais. Nós temos currais, eu sei que é uma expressão um pouco brutal, mas é parte da nossa tradição política, a metáfora, porque ela é a tradução de que os eleitores são tratados como um rebanho, são tratados como gado, são reduzidos a uma condição infantil de dependência do poder em troca de favores. O que é, evidentemente, um sinal do grau de incivilidade, barbárie, se nós quisermos, de abuso de poder, para ser mais técnico, que se expressou na tendência à reeleição dos prefeitos. Então, isto é um padrão muito poderoso e explica, em grande medida, porque a direita e a extrema-direita dominam quase 80% dos municípios brasileiros. Quase 80%. É algo simplesmente espantoso. Do que
o que permite, autoriza que alguns tirem conclusões que a mim parecem estapafúrdias, porque estamos no horário matinal e eu não quero castigar os ouvidos daqueles que nos acompanham com adjetivos mais pesados. Mas é estapafúrdio. Evidentemente, tirar a conclusão de que isso é a expressão de que o povo brasileiro é de direita. O povo brasileiro é de direita. Não, o povo brasileiro é pobre. É muito pobre. As pessoas vivem... Não, essa bobagem, para usar uma palavra, imagino que mais ao gosto da turma lá em Lisboa, essa estultice, né, que está circulando aí, o tal do pobre de direita, né? Um negócio pobre de direita. Uma invenção que tem cara de sociologia, né? Uma picaretagem com cara de sociologia. E é desrespeitoso, vamos dizer as coisas como são. Quer dizer, o infeliz já nasceu no mundo da pobreza, não teve nenhuma oportunidade na vida. Depois chega a eleição, ele consegue ganhar um telhado para cobrir o casebre. E aí vem a grande inteligência urbana e diz: pobre de direito. Não, eu não tinha um telhado, eu precisava de um telhado. Pobre de direito, você é um reacionário. Não, mas era um telhado. Não, você é pobre. É uma loucura. Então, nós temos o segundo padrão, que é, infelizmente, regressivo e reacionário, que é a reeleição dos prefeitos, porque é abuso de poder, porque é clientela, e é uma relação degenerada que estabelece disciplina política entre os deputados na Câmara, que viraram todos controladores do orçamento, controlam mais de 40 mil milhões de reais, 40 bilhões de reais. Nós estamos falando, só para nós termos uma ideia, enfim... a economia brasileira ela é de aproximadamente 2 trilhões de dólares, um pouquinho mais. Nós estamos falando de alguma coisa em torno de 11 trilhões de reais. Então, quando nós pensamos a dimensão do orçamento, nós estamos falando de algo que pode ser 3%, 4% do orçamento do Estado Federal. É algo simplesmente espantoso. Bom, depois nós temos um terceiro padrão, Mauro, que é o fato que foi, digamos, incontestável, que é que a polarização política se deu entre a direita, ou se quisermos a centro-direita em algumas regiões, e a extrema-direita. E isto é uma anomalia, em grande medida, porque, evidentemente, as duas correntes políticas nacionais mais estruturadas que existem no Brasil são o lulismo e o bolsonarismo. Em grosso modo, entre o lulismo e o bolsonarismo, nós temos metade da população. Depois nós temos uma outra metade da população que não tem opção política, que ainda não chegou a este grau de definição, o que não deve nos surpreender. O Brasil não é Argentina, ou seja, na Argentina, há pelo menos 3 gerações, a sociedade está dividida entre peronismo, radicalismo e conservadores e reacionários. E é tão normal na Argentina a pessoa ser torcedora do San Lorenzo ou do Boca ou do River Plate, quanto ser o peronista ou antiperonista, para simplificar. Isto não é assim no Brasil. A politização ela vem crescendo, evidentemente, desde o final da ditadura, o aumento da escolaridade média. Houve uma evolução muito lenta, mas houve evolução. Em 1980, quando nós éramos jovens, iniciando a vida adulta, a escolaridade média do Brasil em 80 era de 3 anos para a população com 15 anos ou mais. Agora já estamos ali em torno de entre 8 e 9 anos de vida escolar para quem tem 15 anos ou mais. E, enfim, a sociedade veio se politizando e veio procurando opções políticas. Ainda há, grosso modo, metade da população adulta que não tem propriamente uma definição política ideológica, mas metade tem, politizou. O drama é que não politizou, sendo a esquerda, a corrente mais dinâmica, a corrente mais intensa, a corrente mais militante. Ao contrário, a extrema-direita é a corrente mais militante, é a corrente mais intensa, é a corrente que tem mais níveis de participação política. E não é somente nas redes sociais. É também nas ruas, é também nas empresas, é também nas famílias. Quem toma a iniciativa da discussão política dentro dos locais de trabalho quase sempre é a direita. Que provoca o debate. Veja, quando eu comecei a dar aulas, evidentemente eu tinha que utilizar aquele pequeno intervalo no meio do período
cito isto um pouco romanticamente, nostalgicamente, porque ontem foi o dia do professor, então me emociona, eu fiquei 35 anos em sala de aula. E eu era, digamos, eu fui me aproximar das camadas populares e atuava também no meu sindicato dos professores, e utilizava o momento do intervalo para puxar um tema que estava em evidência para ajudar a construção da consciência, para, enfim, divulgar minhas ideias, e, portanto, ser um elemento ativo dentro da comunidade que eu estava inserida, fosse no bairro, fosse na escola. Quase sempre era eu que tomava a iniciativa. Ou seja, se eu não falasse do que tinha acontecido ontem ou anteontem, ninguém falaria. As pessoas falariam das suas experiências de vida privadas. Agora não é assim, mudou, Mauro. Mudou. É outro país. Quem toma a iniciativa na empresa é a extrema-direita. Quem toma a iniciativa em qualquer reunião familiar, se a família ainda tolera que haja discussão política, porque eu acredito que a maioria das famílias, pela polarização dos últimos anos, estabeleceu um pacto de convivência que é um silêncio respeitoso, um pacto diplomático em que não se deve falar de política, mas quem desafia o pacto é sempre a extrema-direita. Mudou. Então, nós temos uma situação na qual as duas correntes são o lulismo e o bolsonarismo, mas quem está na ofensiva, quem tem a iniciativa, quem é mais militante, quem é mais dinâmico, é o neofascismo. São os fascistas. Muito bem. Chega ao processo eleitoral e a polarização não é com o lulismo, não é com a esquerda. Veja, há uma ilusão de ótica perigosa. Eu tenho falado com meus amigos e com meios de comunicação fora do Brasil, com jornalistas, na Argentina, no México, em Portugal, e eu tentei alertá-los para este elemento da realidade. Há uma ilusão de ótica, como São Paulo tem um efeito magnético no Brasil. São Paulo é evidentemente o Brasil tem duas capitais, nunca esqueçamos isso. Isso tem muita importância, porque um projeto nacional não é um projeto paulista. Um projeto nacional ele tem que responder, enfim, a peculiaridades, se quisermos, uma certa excepcionalidade brasileira, que é um país continental, tem duas capitais macrocéfalas, que são São Paulo e Rio de Janeiro, mas São Paulo tem um efeito magnético. Então, há uma ilusão de ótica, que é como o segundo turno é entre um candidato do centrão aliado ao bolsonarismo e um candidato da esquerda radical aliado à esquerda moderada, a ilusão de que prevaleceu a polarização entre esquerda e direita. Não foi isso que aconteceu nas eleições. O Boulos chegou ao segundo turno, contrariando as minhas previsões, eu errei na minha análise. Tem outro elemento de honestidade intelectual. Eu iniciei este processo em julho, agosto, defendendo, escrevendo, publicizando a ideia de que era quase impossível a ausência de Boulos no segundo turno. A vida demonstrou que eu estava errado, que a situação era pior do que eu tinha previsto, Mauro. Eu estava errado. E veja, isso tem uma certa importância, porque, como você sabe, e aqueles que acompanham o Fórum Café eventualmente já me leram algo ou me ouviram falar, eu estou entre aqueles na esquerda brasileira, dentro do PSOL, dentro do campo amplo da esquerda, com as várias correntes do PT, o Movimento Sem Terra, os movimentos feministas, os movimentos negros, estou entre aqueles que têm sido mais insistentes, talvez um pouco aborrecidamente insistentes, na ideia de que não podemos diminuir, subestimar a força da extrema-direita. E veja, estando eu nesta localização, isso não me impediu de fazer uma análise enviesada de que era quase impossível que nós estivéssemos no segundo turno. Vamos ser claros, Mauro. O Boulos esteve realmente em risco de não ir para o segundo turno. O Boulos chegou ao segundo turno com uma diferença inferior a 1% em relação a Marçal. Isso é um acidente eleitoral. Eu estava brincando com meus amigos que eu agora sou devoto de Santo Expedito, o santo das causas justas e urgentes. Como a capela dele ficava no caminho da Federal, só Santo Expedito explica, porque nós tivemos milimetricamente na beira do abismo de um segundo turno entre Nunes e Marçal. Não tivesse Marçal cometido
a ideia do crime alucinado de publicar na sua página na internet um atestado falso que acusava o Boulos de consumo de drogas, e a reação que isso produziu na cidade, porque ele cruzou uma linha, houve limite. Porque muitas vezes acontece isso com a extrema-direita, no seu entusiasmo extremista, eles vão além do que é possível. Em grande medida, numa escala muito mais dramática, é o que está acontecendo com o Netanyahu no Estado de Israel, está transformando o que tem até agora uma vitória dramática, genocida, no perigo de uma derrota estratégica, porque não tem limites, porque vai além do que era possível. Bom, então, fechando, o segundo turno em São Paulo foi... em grande medida, acidental. O que prevaleceu foi a direita contra a extrema-direita, é o que nós estamos vendo em Curitiba, o Pimentel contra a Grêmio, e é o que estamos vendo quando pensamos em escala nacional, nas principais grandes cidades, aquelas que têm segundo turno com mais de 200 mil eleitores, ou seja, o bolsonarismo chegou através do PL em 9, mas está presente em mais duas com o Melo, em Porto Alegre, que é um bolsonarista, usa a emenda. É mais bolsonarista, no sentido, digamos, rigoroso, até do que o Nunes. Porque o Nunes é essencialmente um oportunista, quer dizer, ele segue a extrema-direita, mas ele é um aventureiro político. Digamos, ele é um acidente da história, que chegou a este lugar, era um vereador subalterno, obscuro, da Zona Sul, que foi elevado à condição de vice-prefeito porque o Bruno Covas precisava do tempo de TV. Foi só por causa disso que ele virou vice-prefeito.